Bom, nós estamos aqui dentro do nosso EAD. Aqui nesse curso, provimento de conteúdo, foi onde nós fizemos as discussões para a definição do nosso PAF-SF. O suporte que será dado ao DVD do SF feito em Delphi será aqui. Curso PAF-SF mais TEF, vídeo aula Delphi suporte. E para o Java será esse aqui. Então, se você comprou o DVD do Delphi, você vai ter o suporte aqui dentro. O DVD do Java, o suporte será dado aqui. Futuramente será aberto também um para o PAF-SF do C#, ok? Muito bem, então aqui dentro de provimento de conteúdo, temos aqui diversos tópicos de discussão e temos o tópico do PAF-SF. Então nós temos um fórum de discussão geral, temos um fórum que discutiu o documento de visão, o Product Backlog, o diagrama entidade relacionamento, que até nem foi atualizado, mas tá. Você vai já ver aqui no vídeo futuro como é que ficou o diagrama entidade relacionamento final. Tivemos uma discussão sobre o PAF-SF ser offline, uma discussão sobre o ACBR Monitor, que é uma aplicação que ficaria entre o SF-TEF, o PAF-SF e as impressoras fiscais, não importando qual se a aplicação é feita em Java, em C#, em Delphi, tá? No final das contas, nós decidimos que não vamos utilizar esse ACBR Monitor. Tivemos aqui a gincana para a tela da frente de caixa, depois a gente fala sobre essa gincana aqui. Vamos dar uma olhada sobre aqui na documentação, nos documentos da T2TI. Primeiramente nós temos aqui um artigo. Esse artigo ele foi feito há bastante tempo, logo no começo, quando surgiu a ideia de desenvolvermos o ERP, tá? Apenas para dar uma visão geral do que seria o ERP que está dentro aqui do bloco comercial, tá? Gestão de lojas, PAF-SF e TEF. Então, se você ainda não leu esse artigo, ele tem 14 páginas, é interessante que você dê uma lida nele. Ele vai falar sobre o emissor de cupom fiscal, os tipos de SF, vai falar sobre os fabricantes, sobre o PAF-SF, como foi que surgiu, vai falar sobre o TEF, os tipos de soluções existentes, TEF discado, TEF dedicado. A gente já viu isso no slide introdutório, mas aqui tem mais detalhes nesse documento de visão, E aí, finalmente, como é que é o T2TRP em relação ao PAF-SF? Como é que seria o módulo T2TRP? Veja que, a princípio, a nossa solução seria para as impressoras da Bematec, da Aruma e Sueda. É por isso que é importante a participação no EAD, porque depois foi aberta uma enquete, tá? E nessa enquete foram escolhidas outras duas impressoras. Aqui embaixo nós temos, olha, quais impressoras fiscais nós devemos utilizar. Então nós colocamos 6 opções. A Bematec, Daruma e Sueda era a opção inicial que nós havíamos colocado no nosso documento, no nosso artigo T2TI, tá? Mas aí, quando as discussões elas foram surgindo e foram sendo sugeridas outras impressoras, e finalmente foi escolhida a opção de número 6. Então, o T2TRP, quando estiver pronto já para ser homologado, no mínimo, ele terá que trabalhar com essas 5 impressoras. Tá? No caso do Delphi, como nós vamos utilizar os componentes ACBR, é possível que ele trabalhe até com mais. Tá? Já no caso do Java, como nós não temos aí a facilidade do componente ACBR, nós vamos garantir que sejam utilizados pelo menos essas 5 impressoras aqui, tá? Pelo menos um modelo de cada uma dessas marcas aí, ok? Muito bem. Depois do artigo T2TI, nós desenvolvemos aqui, ainda nos documentos T2TI, aqui, o documento de visão. Depois do artigo, nós
tivemos aí algumas versões do documento de visão. Tivemos 3 versões, aqui é a versão número 3. Tá, então, uma breve descrição do produto, as referências, o posicionamento, quem são os envolvidos, os stakeholders, usuários, ambiente e a visão geral. Tá? Se você também não leu isso daqui, interessante que você leia. Então, olha, na solução que será desenvolvida serão utilizadas impressoras fiscais de 5 fabricantes, pelo menos um modelo de cada. Ok? No final fala aí do TEF que nós vamos implementar tanto o discado quanto o dedicado. Tá? Depois desse documento e mais algumas discussões, nós chegamos ao Product Backlog. O Product Backlog ele foi separado aqui em requisitos básicos, requisitos do PAF-SF e requisitos técnicos. Tá? Então, dê uma olhada também no Product Backlog, se você ainda não fez. Esse Product Backlog ele gerou 2 Sprints Backlogs. Significa que nós teremos 2 DVDs para cada uma das linguagens em que o ERP está sendo desenvolvido, né? Então, o primeiro Sprint Backlog nós ficamos com o seguinte. Ficamos com os requisitos básicos, que é desenhar a tela, definir e criar as tabelas do banco, realizar uma venda, escolher a forma de pagamento, conceder desconto, consultar o limite do cliente, consultar as restrições do cliente. E os requisitos do PAF-SF. Então, implementar os requisitos definidos no ato COTEP e realizar os testes do roteiro de análise funcional. Nós vamos ver que não tem como fazer isso tudo no Sprint Backlog 1, porque alguns desses testes aqui já envolvem o SF, tá? Já envolvem a impressora fiscal, que ficou no Sprint Backlog 2. A gente abre aqui o Sprint Backlog 2 e nós chegamos à parte dos requisitos técnicos, que é criar as classes de infra para comunicação com as impressoras fiscais, né? Então tem muita coisa que a própria impressora fiscal já faz em relação ao PAF-SF, né? Os fabricantes de impressoras fiscais, eles estão ligados nisso daí. E é evidente que se as impressoras fiscais elas têm os recursos, nós vamos utilizar os recursos que elas possuem. Então vai ter um teste lá do SF, do PAF-SF, que vai dizer gere o arquivo da memória fiscal da impressora. Então você vai apenas chamar uma função da impressora que já vai gerar esse arquivo, tá? Por isso que em alguns casos, em alguns testes aqui, não vai ficar pronto, nós vamos fazer no segundo DVD. Observe que aqui no final, essa estimativa aqui é em relação a dias, tá? E a gente tinha mencionado que esse primeiro ia ficar pronto em abril, o segundo ia ficar pronto em maio, né? Nós tivemos um imprevisto, o Miguel ele teve que se afastar do projeto. O Miguel ele estava cuidando de alguns módulos, estava cuidando dos cadastros em Java, que é o primeiro módulo que sai, né? Eu fiz os cadastros em Delphi, ele faria os cadastros em Java, mas como ele precisou se ausentar, eu fiquei com a parte dele. Então tive que parar aqui o PAF-SF, tive que voltar para os cadastros em Java, tá? E isso acabou atrapalhando um pouco aqui o PAF-SF. Mas como nós tínhamos que colocar o Sintegra também, né, que estava previsto aí, era mais um módulo previsto de 2 meses o Sintegra, nós dividimos o Sintegra em 2, trouxemos o Sintegra mais para frente, no nosso cronograma, tá? E acabou que no nosso cronograma nós teríamos que finalizar o PAF-SF, né, os 2 DVDs em junho. Novamente não deu para cumprir o cronograma. Estamos correndo para entregar em julho e homologar em agosto, ok? Então é isso. Dê uma olhada nesses documentos, caso você ainda não tenha observado o conteúdo deles, tá? Então é sempre assim, vem o artigo, nós criamos o documento de visão, do artigo nós fazemos a discussão.
Damos um tempo para vocês discutirem, para discutirmos juntos com vocês, né? Criamos o documento de visão, discutimos novamente. Pode ter várias versões do documento de visão. Geramos um Product Backlog. Dependendo da extensão do Product Backlog, ele vai gerar um ou mais Sprint Backlogs. Na maioria dos casos vai ser um Product Backlog para um Sprint Backlog. Se o módulo for muito grande, muito complexo, a gente gera mais do que um Sprint Backlog, como foi o caso aqui do PAF-SF.